Uma boa noite a todos. A gente está começando o nosso 5º episódio de Cidades Democráticas. Hoje a gente traz mais um tema muito interessante para pensar a questão das cidades e a questão também, não só das cidades, óbvio, do Estado, do país, que é o tema imprensa e democracia. E o nosso convidado de hoje é o Luiz Manfredini. Manfredini é uma pessoa que é jornalista, ele se confunde com a própria história de resistência, né, no período da ditadura militar, a história de resistência aqui no Paraná, já trabalhou em diversos veículos de comunicação e aceitou, né, de forma muito generosa o convite de vir conversar um pouquinho com a gente hoje sobre esse tema tão rico, né, e que está tão em questão nesse momento, que é a questão da imprensa, né, e da democracia, né, duas palavras-chave aí que todo dia a gente vê nos noticiários, todo dia a gente está vivendo essa questão tanto da imprensa quanto da democracia, principalmente, né, num tempo de pandemia. Então, Manfredini, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui da live com a gente, do Cidades Democráticas. E queria que você contasse um pouquinho quem é Luiz Manfredini. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Rafael, boa noite, amigos e amigas que estão sintonizados nessa conversa. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui para debater o assunto que me foi proposto. É isso? Eu tenho acompanhado a trajetória do Rafael e agora a sua pretensão, o seu trabalho de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Curitiba, o que eu acho, assim, de uma importância extraordinária, porque o que nós precisamos é justamente isso, de pessoas no Parlamento Municipal que estejam verdadeiramente comprometidas com a população, né, que estejam comprometidas com o processo coletivo, social de construção de uma cidade democrática. Isso é fundamental. Nós vivemos sob o regime da democracia representativa e na Câmara Municipal de Curitiba, lamentavelmente, não temos tido o concurso dos melhores nomes. Então, eu acho que, desde o início, quando soube da pretensão do Rafael, eu fiquei entusiasmado e apoio, né, fortemente esta sua pretensão, porque penso assim, as pessoas desse modo, com esse pensamento, com esse comprometimento, são essenciais na representação do cidadão curitibano na Câmara Municipal. Eu sou um jornalista já aposentado, hoje sou escritor também, hoje mais escrevo literatura e não faço mais jornalismo, tá? Mas tive uma participação aí de quase 50 anos em jornais, revistas, em emissoras de TV, né? Tanto no período da ditadura, quanto depois no período da redemocratização. Tá? Estive também, nos últimos 50 e poucos anos, ligado à luta democrática em nosso país. Contra o regime militar, a ditadura, luta que eu comecei com 16 anos de idade, e também depois no período da reconstrução democrática, né? Que exigiu de todos nós comprometidos com a luta progressista, democrática, um esforço muito grande para vencer os resquícios e os resíduos do período de ditadura no Brasil e construir uma sociedade mais democrática. E, lamentavelmente, né, de últimos anos para cá, sofremos um enorme retrocesso, né, com o golpe contra o presidente Dilma e agora com a eleição e a gestão de Jair Bolsonaro. Mas a vida é isso, né? A vida é isso, é um eterno recomeçar. Vamos lá, se hoje se exige que retomemos uma luta que já travamos no passado, ela deve ser retomada, porque todos nós temos esse compromisso com a população. Estou aqui à inteira disposição do meu amigo e companheiro Rafael Salé para que possamos conversar. Obrigado, Manfra. Você falou agora que você não está atuando mais como jornalista. Você escreveu livros já, né? Sim, vários. Você podia falar um pouquinho quais foram? Eu escrevi um livro chamado As Moças de Minas,
eu faço literatura, né? Que é uma história típica dos anos 1960, da luta da juventude, dos sonhos da luta da juventude brasileira contra a ditadura e as tenebrosas circunstâncias que essa juventude teve que viver, né, para levar a cabo essa luta. Quando eu falo em terríveis circunstâncias, é a prisão, a perseguição, a prisão, a tortura, não é isso? Quantos jovens foram mortos, né? Quantos jovens foram mortos porque se dedicaram com o entusiasmo que é próprio da juventude à luta pela democracia em nosso país. Então, esse livro chama-se As Moças de Minas, porque é um fato que ocorreu em Minas Gerais, que coincide na época, 1969, como o caso das 5 moças de Minas, né, que eram jovens, universitárias, algumas já formadas, e que, para encarar a luta política, elas acabaram indo para áreas operárias e camponesas para despertar nessas populações de trabalhadores e trabalhadoras a consciência e a disposição para a luta política. O segundo livro é Memória Neblina, que, de certo modo, dialoga com o primeiro, mostrando um pouco uma realidade semelhante sob um novo olhar. Quer dizer, mostrando também todos os impasses e os percursos próprios da idade da juventude, não é isso? As suas aflições, os seus sonhos, as suas esperanças, e que depois acabaram desaguando numa luta política também de natureza democrática contra a ditadura. O terceiro livro é um livro chamado Retrato do Entardecer de Agosto, que relata a aventura de um médico francês, Jean-Maurice Febvre, exatamente o nome da rua ao lado da universidade, ali no centro. Como não se cita mais francês nas escolas hoje, a pessoa fala Febvre, mas é Febvre, né? Com esse R mesmo aqui na garganta. Ele era um médico, ele veio para o Brasil, ficou 20 anos na corte, onde foi um médico próspero, amigo da imperatriz, do imperador, ajudou a fundar a Academia Imperial de Medicina, e num certo momento ele vendeu todos os seus bens, foi para a França e arregimentou 83 dos seus compatriotas para vir fundar aqui no sertão do Paraná, à beira do Rio Ivaí, uma colônia com grande influência de um socialista francês chamado Charles Fourier, né? E então o livro é um pouco essa luta, né, de estabelecer uma colônia que procurava ser uma alternativa civilizatória ao capitalismo que já na época, 1830, 40, já dava mostras de estar se superando, né? Eu publiquei um outro livro chamado Vidas, Veredas, Paixão, recomendado pela Fundação Maurício Grabois de São Paulo, em que apresenta perfis, né, das principais lideranças do movimento comunista brasileiro a partir do início, do final dos anos 60. Né? Então, digamos assim, é uma viagem pelas lutas, né, de uma vertente do pensamento político brasileiro ligada ao marxismo-leninismo. Depois eu publiquei, por fim agora, A Pulsão pela Escrita, que é a biografia de um escritor local paranaense de grande expressão nacional, chamado Wilson Bueno, tá? Uma das principais referências, digamos, da moderna literatura brasileira, né? E continuo escrevendo. Agora, na pandemia, um pouco isolado no meu canto, eu faço escrevendo 2 livros, um romance e uma seleção de histórias, de histórias, de contos e crônicas, não é isso? Então, como escritor, eu faço isso e imagino que vou fazer isso até o fim da vida, não é isso? E, obviamente, eu percebo que tem o conjunto da tua obra, ela tem um fio condutor de retratar a experiência humana de resistência, de luta, né? Eu acho que diga, desculpe. Eu queria saber um pouco de você, por exemplo, assim, todas essas agruras que você relata no Moça de Minas, da juventude, né, no período da ditadura militar, se tu está conseguindo ver similaridades com o tempo que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Aquele período antes da ditadura e o período atual, você está achando que tem coisas parecidas ou não é bem assim? Ou é diferente? Veja, eu acho que o grande fio condutor do que eu escrevo é a visão utópica, mas não utópica assim naquele sentido etimológico original de não lugar, de coisa impossível. Utópica como mais ou menos se usa hoje em dia, de ideal, é isso? Então, eram jovens, ora é o médico francês,
influenciado pelo socialismo utópico de Fourier, ora era o escritor Wilson Bueno tentando sobreviver sob a ditadura militar, ora as moças de Minas, é isso? Então, tudo tem esse forte sentido de utópico, né? Eu não vejo muito, porque os períodos são muito diferentes, é isso? Muito diferentes. O desafio que se colocava na época da ditadura era a derrubada da ditadura. Eu estou te perguntando isso, Manfredini, pelo seguinte: apesar de eu estar beirando a meia-idade, os 40 anos, eu me considero uma pessoa jovem e nasci na redemocratização. Nasci no finalzinho do período militar, um pouquinho antes da democratização, e obviamente eu não vivi. Estudei, conheço pessoas, a gente tem uma experiência que é transmitida, né, na relação humana, mas eu não vivi esse período. E a gente tem visto todo dia arroubos de autoritarismo, arroubos de apoio ao AI-5, arroubos de apoio, né, à intervenção militar, a fechamento das instituições. Isso me preocupa, né? Então, você é uma pessoa que vivenciou essa época, né? Que lutou nessa época. Né? Isso nos ajuda a se situar nesse momento, como é que nós estamos, que pé que nós estamos no país hoje, né? Veja, você sabe, apesar de, na época, haver ditaduras militares em praticamente todos os países da América do Sul, todas elas, obviamente, bancadas pelos Estados Unidos, o mundo era diferente e o mundo tinha digamos assim, um ingrediente utópico que não se verifica hoje. Havia toda uma expectativa ou esperança, né? Você tinha paradigmas muito bem definidos. O paradigma socialista, por exemplo, na existência da União Soviética, da China, Cuba, esse negócio todo, era bastante presente, né? Então, os jovens que se atiravam à luta contra a ditadura também estavam lutando por um novo mundo, por um novo ser humano, por novos valores, não é isso? Por novas referências civilizatórias, né? Hoje, eu acho que o mundo ele se vulgarizou muito, né? Hoje esse sentido utópico ele ficou mais rarefeito, né? Então nós não temos a ditadura terrível que tinha antes, mas nós temos a ditadura das fake news, por exemplo, que vão tentando construir uma consciência reacionária, conservadora. Isso na época não tinha. O que eu percebo é que esse governo ele está tomando atitudes que a ditadura não teve a ousadia de tomar. Essa é a questão. Quer dizer, a ditadura proibiu a política na universidade, mas ela nunca tentou destruir a universidade. E o que nós vemos agora é a tentativa de destruir a universidade, de esculhambar a universidade, de colocar a universidade como plantações de maconha e promotoras de balbúrdia, como disse esse ministro fugitivo, acabou de fugir do Brasil para não ser preso. E de preferência sem filósofos e sociólogos, né? Exatamente. Sem filósofos, sem sociólogos, sem psicólogos, enfim, sem aquelas pessoas que têm mais condições de fazer uma reflexão sobre a realidade e propor uma alteração, né? Assim como eles são inimigos da ciência e são inimigos da arte, né? A ditadura não foi inimiga, ela fez censura, mas não teve essa atitude de perseguição à arte, de desprezo. Essa turma é uma turba de ignorantes que eles se sentem diminuídos diante do mundo da ciência, da arte, da educação, da cultura. Então tem raiva de quem está ali, quer destruir, quer acabar. Então está esculhambando. Então essa é uma coisa que eu sempre digo assim, a luta hoje, ela na época da ditadura, ela era mais perigosa, porque você podia ser preso, e sendo preso, certamente seria torturado, e sendo torturado, você podia ser morto. Muito bem, ou desaparecido, essa coisa que eu valha, né? Mas era mais simples, porque era ditadura de um lado e o restante de outro. Hoje, você não, pelo menos até agora, né? Esse negócio está complicado, mas você não tem esse risco de segurança, né, pessoal? Mas é muito mais complexo, é mais difícil. O mundo ficou mais complexo, as suas contradições, não é isso? O Brasil, né? Então, eu acho que é mais complicado. Não sei até que ponto vai continuar isso, porque o que está vendo é uma escalada, né? Hoje, se você não tem aparelhos repressores do Estado, eles estão aí, imagina, estão quietos, você tem as falanges
as hordas fascistas. Né? Agora, ontem descobriram lá em Brasília, 20 quilômetros de Brasília, um acampamento para reunião de treinamento paramilitar de 2 ou 3 grupos parafascistas. Então, esse é o lance. Essa turma é que está batendo as pessoas na rua, não é isso? Que está provocando violência. Então, penso assim, né? Tem alguns elementos que você fala ali, primeiro da questão das fake news, né? Eu acho que ele é um termo muito contemporâneo esse. Ele vem com o advento da internet, o WhatsApp, essas redes rápidas de comunicação, e se profissionaliza, né? Se profissionaliza no sentido dele não ser mais uma informação errônea que é compartilhada. Ela tem uma intenção, ela é arquitetada, ela tem um objetivo, né? Isso eu acho que muda, porque a notícia falsa, o fake news, a notícia falsa, ela sempre existiu. Até para detratar, e a imprensa, eu acho que entra no nosso tema aqui, muito se utilizou disso em determinados expedientes, né? Para detratar determinadas pessoas que não estavam seguindo ali o ideal de uma determinada imprensa, mas hoje parece que ela é mais arquitetada, ela tem um objetivo mais pernicioso, mais maligno, né? Esse esquema das fake news, a notícia falsa, como você diz bem, ela não é apenas uma notícia incorreta, que por imperícia do jornalista acabou cometendo um equívoco, né? Não, existe um projeto de produção de uma consciência pública em determinada direção. Neste caso, a direção é o conservadorismo moral, comportamental, político, não é isso? Inclusive com ideias absurdas como o terraplanismo, por exemplo, é isso? E isso tem uma sistemática, isso tem financiadores. O que está sendo visto agora pelo Supremo Tribunal Federal, que tem lá aquele processo das fake news. No Congresso rola uma CPI também do fake news, né? No TSE tem um inquérito, uma investigação que rola sobre o mesmo assunto, mas voltado para as eleições de 2018. As eleições de 2018 foram isso, quer dizer, isso pegou a todos de surpresa, que foi a primeira vez que foi usado no Brasil, né? Essa indústria de notícias para criar intrigas, para arrebentar reputações, inventar assuntos, né? Criar situações inexistentes, isso para criar um certo estado de ânimo na população, e que foi um esquema de uma violência antipetista, tá? Eu não sou petista, então não preciso ficar defendendo, né? Não tenho procuração para defender o PT, mas isso aqui foi coisa assim, entendeu? O filho do Lula era dono da Friboi, o sócio, sei lá. Mentira. Mas o cara mete naquilo, espalha milhões disso aí. E numa população que tem baixo nível de educação e informação, isso pega e vira verdade, aquela velha esquema do Goebbels, né? Ministro da propaganda do Hitler, que dizia isso. A mentira repetida, a exaustão vira verdade. Você vai repetindo, daqui a pouco as pessoas acreditam naquilo. E por aí afora, inventaram uma coisa horrorosa do Lula, da Dilma, entendeu? Então, isso é um problema perturbador da comunicação hoje em dia, já no nosso tema aqui, né? Porque não são apenas jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, né? Elas existem, né? Fazem a sua política também. Mas tem essa coisa da fake news. Eu não sei como isso vai ter que ter uma solução, tá? Porque é uma coisa deletéria o processo democrático. É deletério, um negócio impressionante, sem controle, tá? Eu tenho um amigo professor da PUC que ele diz que a gente acaba a gente é convencido primeiro pelas emoções e depois que busca os argumentos para corroborar as nossas opiniões. Estou dizendo isso por quê? Porque muitas vezes, né, os setores da sociedade elas têm mais afinidade com o campo mais liberal, outros com o campo mais à esquerda, enfim. Ou seja, uma pessoa que gosta mais do Lula, ou que gosta mais do Bolsonaro, ou que gosta mais do Ciro Gomes, etc. E chega uma informação que corrobora com aquilo que a pessoa sente, que é uma admiração ou uma identificação com um determinado segmento, ideologia e tal, a pessoa vai compartilhando. Não se dá o trabalho de checar lá 30 segundos se aquela informação é verdadeira, se é falsa,
né? Então, essa questão das fake news, ela é muito, muito difícil, né? Porque a disseminação dela é muito rápida hoje, né? E o estrago é muito grande, né? E você não consegue fazer uma retratação, porque claro, o estrago já foi feito. Os mecanismos que haviam antes, que não eram perfeitos, mas que era o problema da retratação, de você pedir o direito de resposta, aquela coisa, continua existindo na imprensa convencional. Agora, fake news é um troço meio clandestino, meio subterrâneo. Quem é que faz a fake news? Você vai dirigir a quem? Então, o que acontece? Aí, as pessoas que são contrárias a uma certa opinião são obrigadas a utilizar a mídia virtual para dar o seu recado, né? Então, eu acho isso uma coisa tenebrosa. A democracia vai ter que resolver esse problema. Não é possível isso mais. Não é possível porque são verdadeiras gangues, né, que agem no subterrâneo. Você não sabe onde eles estão fisicamente. Volta e meia se estoura um aparelho desse, né? E isso tudo vem lá de cima, né? Isso aí, essa coisa foi industriada por aquele cara, eu não me lembro o nome dele agora, já foi assessor do Trump, que é um dos líderes da extrema-direita norte-americana, voltado para essa tecnologia de comunicação, né? Ele que trouxe esse troço aqui, e a turma do Bolsonaro espalhou incompetência e dinheiro, muito dinheiro, né? Esse agora, o que está se descobrindo agora é justamente de onde que vem essa grana, para ver se chega aos responsáveis e poder resolver isso aí. Mas é perturbador de qualquer processo democrático, né? E diante do qual os instrumentos convencionais têm dificuldades de reagir, tá? De reagir. Reagem como podem, né? Sim. Deixa eu ir direto aqui ao nosso ponto a grande imprensa, ela é imparcial? Manfredini, a gente tem visto o seguinte, uma linha editorial hoje, por exemplo, da maior órgão de imprensa brasileiro, que é a Rede Globo, falando constantemente sobre a questão da pandemia que nós estamos vivendo, das mortes, né, dos casos da pandemia, dedica boa parte do seu jornalismo hoje para cobrir os absurdos do governo Bolsonaro, que cada dia é um diferente, né? Eu acho que a Rede Globo fazia isso talvez até com mais frequência no governo do Lula, no governo da Dilma, e ele destoa um pouco de outros órgãos de imprensa nacionais do país, como a Record, o SBT, né? Falo dessa grande mídia que toda a população brasileira acompanha. Então, a grande pergunta que eu te coloco, a grande imprensa, ela é imparcial? Eu nunca acreditei nesse negócio. Eu já trabalhei no Jornal do Brasil, que foi um grande jornal do Rio de Janeiro, concorrente do Globo, jornal antiquíssimo. Trabalhei no Estado de São Paulo, Estadão. Trabalhei na revista Isto É, e nunca achei que houvesse isso. O que existe, você vê, o que existe nos Estados Unidos? Pega lá, o New York Times, ele tem uma posição. Ele tem, inclusive, um candidato à presidência. Mas ele coloca isso claramente. E a defesa que ele faz das suas posições não fraudam a verdade. O lance é esse. O Estadão ele sempre foi um jornal conservador. É um jornal que quase pegou em armas em 64 a favor do golpe, né? Ele tem uma posição. Os jornais têm, o Globo tem uma posição. Você acabou de falar da Rede Globo. A Rede Globo, então, mas é que daí, de repente, esses órgãos, digamos, da grande imprensa, mas sobretudo de televisão, mas também dos grandes jornais, né? Às vezes acabam deixando de ser veículos de comunicação e passam a ser agentes políticos. Porque não esqueçamos o seguinte, a mídia impressa e a mídia eletrônica, que é o caso da televisão, eles não são instituições à margem da sociedade e do poder que existe na sociedade estabelecido. Eles fazem parte do poder econômico estabelecido. São grandes conglomerados econômicos, cujo produto é informação ou divertimento, no caso da televisão especificamente. É isso? Esse é o lance. Então, por isso que quando os jornais hoje, como o Estadão, a Folha,
o Globo, fazem editoriais violentos contra o Bolsonaro, o que eles estão nos dizendo? Que os segmentos econômicos que eles representam, os segmentos da elite econômica, estão pensando assim. Então, de certo modo, você consegue apurar, tomar a temperatura das elites, né, em relação ao governo. A Globo é assim. O problema é que a Globo é um poder tão grande que ela virou quase um partido político, né? Ela elege e derruba presidentes. Não sei até quando isso vai acontecer, mas eles têm uma linha política. O candidato deles, por exemplo, agora é o Moro. Não sei até quando eles vão levar isso, mas agora é o Moro. E eles fazem tudo para colocar o Moro num certo protagonismo. Tá? Então, eu não acredito na imparcialidade, mas acho que o que acontece no Brasil é uma deformação, porque aí o sujeito, para defender a sua posição, mente, frauda a verdade, né? Enrola, cria boatos. Então, eu acho que o sujeito, meu candidato é o Moro, tá bom? Eu acho que a imprensa tem esse direito. Só que ela não pode, com isso, dinamitar a presença de outros adversários, né? Só porque o seu candidato é o Moro, e não pode, ou não deve, fraudar a verdade. Tá? Eu me lembro que um tempo aí, na primeira eleição do Lula, a Carta Capital, dirigida pelo Lino Castro, num certo momento da campanha, ele fez um editorial dizendo: a Carta Capital se pronuncia a favor da candidatura do Lula. Ponto. Essa é a opinião dele, editorialmente. E aí dava um noticiário normal. Não ficava inventando o caso, o caso lá do senador candidato, né, Fernando Henrique, etc. Não, Serra, etc. Tal. Então, essa é a grande diferença de uma imprensa muito sem vergonha, como é aqui, ou uma imprensa mais madura de países mais desenvolvidos. Eu sei os Estados Unidos, que aqueles dois jornais, eu acho que o New York Times, já tem posições definidas, mas são muito respeitáveis, porque eles não ficam mentindo, eles estão na sua posição. E eu acho que isso vale para outros jornais do mundo, Le Monde, da França, e outros, Itália, Espanha, país, etc. E tal, né? Bacana. Deixa eu registrar aqui a presença das pessoas que estão comentando. O Leandro Farias, que é uma grande liderança da cidade industrial de Curitiba, que está acompanhando aqui a nossa live. Beleza. O Leandro, ele também tem um filho autista também e vive a mesma luta que eu vivo aí na causa do autismo, né? Então, muito obrigado aí, Leandro, pela tua participação, desejando uma boa noite. Importantes pontos a ser discutido. Legal. E estamos aqui também com o Zenir Teixeira, mandando saudações da CTB Paraná, né? Grande central sindical, vanguarda aí da luta dos trabalhadores. E o Zenir, que também tem uma história muito grande aí de luta, né, no nosso Paraná, aí, na resistência, no período da redemocratização, e se confunde com as principais lutas do povo brasileiro nas últimas décadas. Muito obrigado, Zenir, e aos companheiros da CTB por estar acompanhando aqui a nossa live. E fiquem à vontade aí para mandar novas perguntas, questionamentos. Vamos aproveitar a generosidade do Luiz Manfredini, que dedicou um tempo aqui para falar um pouquinho sobre a imprensa e democracia. Manfra, os jornais impressos estão acabando? A Gazeta do Povo já não é mais diária, né? Essa na minha opinião, é a tendência, né? Esses dias eu vi que tinha um jornal, eu não sei se era o Globo, enfim, que estava caminhando rumo a parar com o impresso. Hoje, veja, nós mesmos, eu mesmo, não, como jornalista, eu já nem sei a última vez que comprei jornal. Você tem na internet, você tem o jornal inteiro na internet, sem sair de casa, ou sem sair do escritório. Então, eu sou um sujeito da mídia impressa. Embora tenha trabalhado um pequeno período em televisão, eu sou da mídia impressa. Jornal, né? Cheiro de tinta, papel, né? Mas reconheço que hoje a tendência realmente você veja aqui no Paraqui, ou eles passam para a virtualidade ou acabam. Aqui o Estado do Paraná, um jornal que eu trabalhei durante um certo tempo, sempre gostei muito do Estado do Paraná, acabou. Não é isso? A Gazeta passou
para a virtualidade, tem lá uma edição impressa, acho que ainda no final de semana, não é isso? Então você não tem os jornais assim, mudou a mídia. Aí você tem as televisões, que é a mídia eletrônica, né? A mídia eletrônica. Mas eu acho que a tendência é isso, viu? Lamentavelmente, você pega um rapaz aí de 20 anos, não tem muita ligação com essa. Tem uma ligação muito maior com a virtualidade que outra coisa. Então, para ele, tudo bem. Tem muita gente hoje, Manfredini, que não é o meu caso, certamente não é o seu, que toda essa biblioteca que está aparecendo aí atrás de você está dentro de um tablet, ela inteira, né? Para pessoa, esses leitor de livros, né, digital, você pega todo esse espaço que você tem de livros aí atrás de você, tem gente que carrega num mecanismo desses, né? E você tem uma rapidez de comunicação hoje impressionante, né? Eu me lembro que eu não cheguei nesse tempo, mas em 1967 eu comecei a trabalhar em jornalismo em 71. Mas o repórter aqui ia fazer uma cobertura em Foz do Iguaçu, por exemplo, ele, para mandar notícia, ele usava o telégrafo do Exército. Tem uma ideia? Ia lá no quartel para poder passar. Hoje, você pode estar no meio do mato. Você tem um celular, você passa por qualquer lugar do mundo. Né? Então, essa coisa realmente revolucionou a comunicação. Eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu vi um pendrive, um amigo meu, que escrevia também, estava com o livro pronto e falou assim, olha, o meu livro está aqui. Era um pouquinho assim, olha. Eu fiquei espantado, né? Disse, pô, está aqui. E é isso, quanta coisa eu tenho aqui. Esse é o lance, né? É um negócio impressionante, né? Impressionante. E as novas gerações... Eu acho assim, sabe, Manfredini, que a gente consegue sustentar. A gente tem que estar aberto, acho que, para as transformações da sociedade, do ser humano, né? E avançar, entender o que é avanço. E a velocidade da informação hoje, né? Que se a gente pegar, de um ponto de vista, tem muitos sociólogos que falam, né, das relações líquidas, daquelas coisas que são cada vez mais rápidas e instantâneas, né? Antes, você lembra, a gente tinha que escrever uma carta, esperava semana para chegar na pessoa, aí a resposta demorava mais uma semana para vir, só tinha telefone fixo em casa, quem tinha muito dinheiro, né, para comprar as ações lá da telefone. Demorava 2 anos para instalar. 2 anos para instalar, então essa comunicação era muito demorada. Depois veio o telefone, você conseguiu, né, os orelhões com as fichinhas, depois o e-mail, hoje tem o WhatsApp, a coisa muito instantânea. Então, a linha de raciocínio que eu estou fazendo é o seguinte: você pega, por exemplo, vou pegar hoje eu estava vendo o vereador Euler aqui de Curitiba, ele tentou entrar no almoxarifado da saúde, porque ele teve uma denúncia de que estava tendo estoque de EPIs e não estava sendo entregue aos funcionários que estavam em falta nas unidades de saúde. Na lei orgânica do município, ele autoriza, sem prévio aviso, qualquer vereador, no seu ato de fiscalização, entrar em locais da administração pública municipal para fazer o seu ato de fiscalizar. Ele foi proibido de entrar. A prefeitura determinou que os funcionários não deixassem que ele fizesse isso, e ele postou um vídeo na internet. Se não fosse a velocidade da informação, hoje eu não saberia disso. E várias outras pessoas, né? Na luta que eu faço no dia a dia da causa das pessoas com deficiência, ela só permite que a gente consiga chegar a mais famílias, atender mais pessoas, por conta da velocidade dessa comunicação. Então, eu acho que até a questão da participação da sociedade na luta por uma cidade democrática, ela se torna cada vez mais, assim, ela é melhor, ela fica mais qualificada com esses novos tempos e a velocidade da informação. Não sei se tu concorda ou não comigo. Não, exatamente isso. Você tem não só a velocidade, como a possibilidade de ter acesso a informações. Isso eu digo, daqui agora, se nós quisermos pegar o jornal Le Monde da França, de hoje, que saiu hoje de manhã em Paris,
clica aqui, 4, 5 letrinhas, e vai te aparecer na tela o Le Monde, vai te aparecer na tela a República da Itália, o país lá da Espanha. Então, você tem uma velocidade enorme, né? Porque hoje você está numa ação qualquer, você já vai pelo WhatsApp informando as pessoas em qualquer lugar do mundo o que você está fazendo, o que você precisa. Então, esse é um aspecto importante. O que eu acho nessa questão da internet, viu? Porque num período que não era um período de democracia, num período de ditadura militar, com os jornais censurados, né, as pessoas muitas vezes não sabiam o que acontecia. Não sabiam? Nada. Não resistiam porque não chegava a informação. Então, hoje, o WhatsApp, por exemplo, ele te permite, por exemplo, se fazer uma convocação, né? Uma convocação instantânea de uma manifestação, de um ato, de uma reunião, seja lá o que for. O que eu acho na internet é o seguinte, que se por um lado ela tem toda essa facilidade, por outro, eu acho que as pessoas estão um pouco desassistidas do ponto de vista de uma estrutura intelectual para analisar a montanha de informações que recebem. Então, é muita informação e pouco exame, pouca análise de como essas informações se conectam entre si, de como elas podem produzir uma visão geral. Então, você tem pessoas, isso na juventude eu vejo muito bem informadas, sabem de tudo. Só que elas não conseguem entender o mundo em que vivem, porque elas não conseguem trabalhar essa informação. Isso dá uma falsa ilusão de que as pessoas sabem muito. Mas se você for ver, não sabe muito pouco, entendeu? Porque é um conjunto de informações desconectadas entre si que te dão notícia de aspectos pontuais desse ou daquela realidade, sem que você possa montar este todo que, na verdade, vai te orientar. Então, agora acho, de qualquer maneira, você falou bem, quer dizer, a tecnologia, eu sempre digo isso, ela pode ser uma coisa assustadora ou não. Eu só acredito numa tecnologia humanizada ou democrática se ela estiver dentro de uma circunstância social civilizada, democrática, progressista. Né? Aí sim, ela vai... Né? Do contrário, ela pode cair em mãos de ditaduras, né? De aproveitadores. Vemos aí as fake news. Né? Então, do ponto de vista de uma sociedade democrática, por tudo que nós já falamos até agora, essa questão da comunicação é vital. Porque senão a sociedade democrática é aquela sociedade que, de um modo geral, e sob vários aspectos, vários modos, a população participa. É isso? Sim. Mas participa como? Presencialmente? Vamos fazer uma assembleia geral na cidade? Não. Quanto mais haja volume de informação, qualidade de informação, amplitude de informação, mais você garante esta participação democrática em pesquisas, em levantamentos, em discussões, não é isso? Pô, nós estamos fazendo agora aqui. Né? Cada um longe, nem sei onde você está, mas estamos longe. Né? Mas estamos falando. Então, acho que isso é uma questão chave, viu, do ponto de vista, você que é candidato a vereador. Isso que você está falando, Manfredini, me faz refletir, e essa ideia me veio na tua fala aqui agora, nesses mecanismos de participação do orçamento da cidade, que se usam hoje, como Fala Curitiba, onde as pessoas vão lá e indicam as prioridades, enfim. Né? Bom, o acesso está ali, mas falta muito, eu acho que falta que, além desse processo de decisão, ele seja acompanhada de um processo de explicação, de informação, para que a pessoa compreenda as necessidades da prefeitura. Então, você quer pedir lá uma zeladoria para o teu bairro, mas talvez você não tenha informação que naquele lugar esteja sendo campeão de caso de dengue e precisa de um investimento em outra área. Ou entender quanto foi colocado do orçamento no ano anterior e quanto está se propondo colocar agora. Então, às vezes se maquia uma falsa participação, né? Então, a gente precisa dar cada vez mais condições para a população realmente tomar pé das decisões da cidade. A comunicação não pode ser apenas uma... Hoje, todo dirigente público, e privado também, mas público é o que estamos falando, ele se baseia
em relatórios de comunicação. Mas uma boa parte das vezes, a comunicação que ele dá de retorno é propaganda. Né? Não tem esse sentido que você acabou de falar, de suscitar uma reflexão, um exame. Né? Mas não, é a propaganda da administração X. Isso é um troço complicado. Eu acho que essa mão de duas vias é importante, né? E mecanismos de fácil acesso para que as pessoas utilizem, né, os dados existentes. Na verdade, com base nos dados existentes, posso fazer uma reflexão, no caso de uma cidade, sobre os seus problemas. É isso que você acabou de falar. Porque tem um caso de dengue. Então, a nossa prioridade qual é essa? Como é que está esse negócio aí? Tem algum projeto? Tem alguma... Né? Como é que eu posso acessar o meu vereador? Nós estamos vivendo numa situação de pandemia, né, onde as pessoas estão pessoas morrendo, os casos em Curitiba aumentando, né, e a prefeitura decidiu mandar para a Câmara de Vereadores, em regime de urgência, crédito suplementar para fazer asfalto, para asfaltar a rua. Claro que a zeladoria é uma coisa muito importante na cidade, mas nesse momento, em regime de urgência, sem detalhar as coisas, quando a gente precisa aumentar o número de UTIs, de leitos, sabe? Essas informações são importantes para Claro. Isso me ocorreu hoje. Eu estava vindo para casa um pouco antes do almoço, passando pela Avenida dos Estados, aqui, na Rua Verde Portão, muito bem asfaltada, muito bem sinalizada, estavam até terminando as obras. Eu pensei exatamente isso, importante isso, né? Não tenha dúvida. Mas nós estamos com numa situação de emergência trágica. Né? Como é que vamos partir para isso aí? Né? E qual é o mecanismo que tem a população para reagir a isso? Nesse caso da própria pandemia, quer dizer, você vê, o número de mortes duplicou, o número de casos triplicou aqui. Por quê? Porque houve um enorme relaxamento. Aí o prefeito, na segunda-feira passada, ou retrasada, em função disso, toma uma série de medidas, muitas das quais revê no dia seguinte. E aí os casos subindo, que nós estamos sendo arriscados a se tornar uma Manaus. Quando, 2, 3 semanas atrás, Curitiba era tranquila. Tá? Tinha só 52% de ocupação de leito de UTI, e hoje está em mais 80 e pouco, quase 90%. Então essas coisas, a informação de modo geral, quer dizer, o troço do uso de EPIs, né? Como usar, como não usar. A gente vê uma população que tenta se proteger, mas não sabe exatamente como. Né? Depois é preciso ver o seguinte: nem todos têm internet, nem todos têm computador. Como é que resolve isso aí? Né? Como é que dá acesso a essas pessoas? Então, isso é um desafio para a administração de uma cidade do ponto de vista democrático, que quer ser uma cidade democrática. É isso? Que é a proposta que você leva na sua campanha e que certamente, sendo eleito vereador, levará na Câmara Municipal. A democratização do acesso à internet é uma questão que se levanta muito importante mesmo. Eu quero ler aqui os comentários, Manfredini, passar aqui os comentários, e depois dele você responde, e daí nós já vamos para o encerramento. Quem quiser ainda fazer algum questionamento para o Manfredini, fica à vontade. Zenir Teixeira: o problema é o monopólio da comunicação que ninguém ousa quebrar. Agora, trata-se de utilizar os avanços tecnológicos para que o povo possa se expressar. Essa campanha eleitoral e tudo mais dependerá do manejo das redes sociais. Zenir, uma curiosidade do Zenir sobre a questão como é que eram as coisas antes. Meu pai, que era telegrafista, passava os telegramas com código Morse. Tentou me ensinar, mas eu, guri, não quis aprender. A nossa amiga Elza, da União Brasileira de Mulheres, da UBM, Elza Maria Campos: tema de grande relevância para a democracia. O direito à comunicação é uma questão de direitos humanos, com toda certeza, Elza. Parabéns pelo debate. Manfredini, essas questões que foram levantadas pelo Zenir e pela Elza, mais um comentário aqui da Alzimara: notícias de jornais informam que os parques estavam lotados.
as autoridades não são claras. Porque como a pessoa ela dá um indicativo, não pode, mas se for também não tem problema. Tem que fechar, mas pode abrir. A televisão e pessoas que moram no centro me relataram as festas aí no Lago da Ordem, por exemplo, entupido de gente. Boa parte do pessoal sem máscara, uma aglomeração total, né? Aí você, não estranha então que Curitiba tenha aumentado, né? O número de casos e de mortes, inclusive, né? E a prefeitura meio leniente. Eu vi uma informação de que parece que iam proibir a venda de bebida alcoólica a partir das 10 da noite. Não sei se confirmou. O governo do Estado, isso. O governo do Estado, exatamente. Que provavelmente visa justamente essas festinhas aí que acabam indo noite adentro, né? E é uma festa para o coronavírus. É o convidado de honra, Covid-19. Manfredini, eu torço aí para que a gente saia logo dessa situação de pandemia, né? Espero que a gente consiga, com o esforço de governadores e do próprio prefeito aqui, enfrentar com a firmeza, com a ciência em primeiro lugar, e com muita informação, né? Com muita informação para a população, porque do nível federal a gente não tem nada o que esperar, não espera nada. Estamos sem ministro faz um ano, faz um mês sem ministro da saúde, 50 mil mortes, o presidente não fala um ai disso, só está preocupado com o Queiroz. Então, nem se espera do governo federal, mas que os governos estaduais, as prefeituras, elas sejam firmes o suficiente para enfrentar, com base na ciência, nos bons exemplos, como foi Florianópolis e outras cidades que têm conseguido, né, enfrentar a Covid, com muita informação para as pessoas. Quero agradecer muito a tua presença. Eu acho que nós estamos vivendo um momento hoje onde a democracia é a todo momento questionada e colocada em xeque, mas a grande parcela da população não aceita esse tipo de coisa, né? E a imprensa e a informação é muito importante. Agradeço as pessoas que acompanharam a live aqui com a gente e deixo para você encerrar aí com um profundo agradecimento por você ter participado do nosso 5º episódio, Cidades Democráticas. Olha, Rafael, eu agradeço a oportunidade, porque sempre que se apresenta uma ocasião para debater, trocar ideias, infundir conceitos, é uma coisa muito, muito, muito importante, muito significativa, não é isso? Eu tenho participado todos os dias de uma mesa de conversa, liderada pelo jornalista Oswaldo Bertolini, lá em São Paulo, em que a gente, então, veio, gratuito, evidentemente, não sou contratado para isso, mas com outro jornalista, que inclusive já morou aqui, o Jorge Gregory, mas porque é um empenho, porque é isso, nós temos que, inclusive para enfrentar fake news, por exemplo, nós temos que difundir conhecimento de informação real, suscitar reflexão nas pessoas, porque não tem outro jeito, senão isso. Acho que temos que ter a consciência também que as cidades, não sendo uma ilha dentro do país, mas extremamente conectadas com o Estado e o país, sofrem e vão sofrer não só a crise, essas 3 crises que estão se entrelaçando no país hoje. A crise política, a crise sanitária com a pandemia e a crise econômica. Não tem, as cidades sofrerão isso aí. O que aumenta muito mais a responsabilidade daqueles que, como você, se propõem a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, aqueles que se propõem a disputar a prefeitura, né? E cidadãos conscientes, de um modo geral. Não está sendo fácil, mas eu acho que a nossa compenetração, né? A seriedade com que nós formos capazes de enfrentar isso aí vai nos ajudar muito. E como você próprio diz, governadores, prefeitos, porque essa turma que está bem ou mal, com críticas ou sem críticas, está tentando se virar. Porque lá de cima... Esse é o título do seu YouTube? Hã?
Acertei o título lá do teu programa no YouTube? Encontro. Eu tenho também no YouTube um canal, abri um canal, Encontro com Luiz Manfredini, e que eu procuro refletir coisas como nós conversamos aqui, sobre vários aspectos da política, mas também da literatura, né? Porque isso também faz parte, nós não podemos, digamos assim, mesmo diante dessa dificuldade, esquecer a arte, esquecer outras questões que fazem parte da vida. Eu agradeço. E desejo, viu, Rafael, sorte da tua campanha. Sei que você está trabalhando com a seriedade que sempre teve, e tenho uma convicção de que você obterá sucesso nisso, e Curitiba vai ganhar muito com a tua participação na Câmara Municipal. Um abraço a você, um abraço a todos aqueles que nos seguiram. Obrigado, Luiz Manfredini. Aproveite, se você gostou dessa conversa com o Manfredini, vai lá no YouTube, digita lá na pesquisa, como está aqui na tela, Encontro com Luiz Manfredini. Toda semana, bastante conteúdo, ele está sempre fazendo as análises quentinhas ali sobre a conjuntura da situação do país e do Estado. Então acompanha lá que vocês vão gostar. Obrigado a todos, obrigado, Manfredini, um abraço. Até mais.